pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje é para discutir por que existem tantos seres vivos diferentes no planeta Terra. Então, isto se deve principalmente a um processo chamado de evolução biológica, que explica a diversidade de seres vivos na Terra. E se trata da mudança na forma e no comportamento dos seres vivos que é transmitida de uma geração para outra. Então, nesta aula, nós vamos entender um pouco sobre como essas mudanças são transmitidas e são selecionadas principalmente pelo ambiente que esses seres vivos vivem. Os organismos sofrem mudanças em todos os níveis, do DNA, que é a estrutura hereditária, genética, responsável pela transmissão das características e que também determina as características dos seres vivos, e a morfologia e o comportamento, que também são outros níveis que os organismos sofrem mudança, principalmente em decorrência das mudanças do DNA, e isso sempre com relação à geração anterior. Então, entre gerações, por exemplo, de uma família, as pessoas que nascem em cada geração são sempre diferentes umas das outras. E o acúmulo dessas mudanças ao longo de várias gerações pode levar, somada a outros fatores, ao surgimento de novas espécies. Claro que para surgir novas espécies são necessários o acúmulo de muitas mudanças ao longo de muitas gerações. Então vamos ver como é que acontece. Então, neste exemplo hipotético, neste primeiro caso, os besouros de uma mesma espécie vivem na folhagem caída sobre o solo de uma floresta. Alguns indivíduos dessa população são marrons e outros são verdes. A migração de aves insetívoras para a região é uma ameaça para os besouros. Procurando entre as folhas secas amarronzadas, elas encontram e capturam mais facilmente os besouros verdes, cuja coloração é mais contrastante com a folhagem. Os besouros marrons são selecionados positivamente pelo ambiente, pois são menos visíveis que os verdes e, portanto, menos predados pelas aves. Dessa forma, as chances de sobrevivência e de reprodução dos besouros marrons são maiores e, por isso, eles tendem a gerar mais descendentes que os besouros verdes. Então, com isso, o número de besouros marrons que possuem essa característica de ter a cor marrom aumenta na população porque eles conseguem sobreviver e se reproduzir, enquanto que os besouros verdes, que sobrevivem menos porque eles são mais predados, não conseguem se reproduzir na mesma taxa que os besouros marrons e por isso eles deixam menos descendentes. E com o tempo vão sobrar praticamente só besouros marrons que se camuflam no meio dessas folhagens arronzadas. Entretanto, essa teoria que eu expliquei anteriormente, ela é mais recente e existiram outras ideias evolucionistas antes dessa. Uma delas é a teoria de Lamarck sobre a lei do uso e desuso. Para sobreviver em um ambiente onde ocorreram mudanças, os organismos passam a utilizar mais algumas partes do corpo do que outras. Ao longo do tempo, as partes mais utilizadas hipertrofiam, isso significa que elas aumentam de tamanho, e as menos utilizadas atrofiam, então elas diminuem de tamanho em decorrência do uso que é menor. Então é o caso, por exemplo, das girafas. Então, Lamarck acreditava que existia, em algum momento, existia alguma girafa que tinha um pescoço muito curto, e ela não conseguia alcançar as folhas no topo das árvores. Só que ela foi exercitando, ela esticava o seu pescoço e com o passar do tempo, essa mesma girafa que durante sua vida tinha um pescoço curto, depois de um tempo, essa mesma girafa conseguia desenvolver um pescoço longo porque ela ia esticando, ela utilizava muito mais seu pescoço, o pescoço hipertrofiava, aumentava de tamanho, até ela alcançar as folhas mais altas. Outra ideia do Lamarck era a lei da transmissão hereditária das características adquiridas. Então, ele acreditava que as mudanças sofridas por um organismo durante seu ciclo de vida, como, por exemplo, a girafa que tinha o pescoço curto passa a ter um pescoço longo, ele acreditava que essa característica podia, então, ser transmitida a seus descendentes por meio da reprodução. Então, quando essa girafa, que antes tinha o pescoço curto,
passava a ter o pescoço longo e então ela se reproduzia, os seus descendentes passavam a ter também o pescoço longo. Entretanto, as ideias de Lamarck não são mais aceitas em sua totalidade. As alterações decorrentes do uso ou desuso não são transmitidas às gerações seguintes. Então, por mais que uma pessoa ou um ser vivo desenvolva alguma característica durante a sua vida, ela não é passada para as gerações seguintes porque ela não atinge os gametas, que são as células que levam as características, que transmitem as características aos descendentes. Então, um exemplo disso é, por exemplo, os halterofilistas. Eles têm os seus músculos hipertrofiados, eles têm um aumento de tamanho muito grande, mas os seus filhos não nascem com os músculos hipertrofiados. Porém, Charles Darwin, esse carinha aí, e Alfred Wallace, este outro, postularam quase ao mesmo tempo a teoria da evolução biológica pela seleção natural. Esta é a teoria que é mais aceita na atualidade sobre a evolução biológica das espécies. E é aquela teoria que eu dei como exemplo hipotético dos besouros marrons e verdes, que é a teoria mais aceita de como acontece a evolução biológica dos seres vivos. Então, a teoria da evolução biológica pela seleção natural, ela leva em consideração que os indivíduos de uma mesma espécie possuem características diferentes. Então, por exemplo, todos os seres humanos são da mesma espécie, Homo sapiens, mas todos nós temos características diferentes. As principais que podemos citar são cor da pele, cor do cabelo, cor dos olhos. Essa teoria também leva em consideração que os indivíduos competem entre si por recursos limitados do ambiente. Na espécie humana isso não é tão evidente, mas vamos pensar, por exemplo, num grupo de leões, por exemplo, na savana. Eles estão competindo por recursos limitados do ambiente, como comida, por exemplo, e também a fêmeas para reprodução, por exemplo. Dependendo do ambiente, indivíduos de uma mesma população que apresentem determinadas características podem ter mais chances de sobreviver do que outros. Então, talvez leões que tenham mais força para proteger seu território, ou para atrair fêmeas, ou façam parte de um grupo que tenham fêmeas mais fortes para caça, esses indivíduos vão ter mais chance de sobreviver que um outro grupo de leões que não tem tanta força, que não tem para proteger seu território ou para caçar. Em decorrência disso, aqueles indivíduos que têm mais chances de sobreviver que outros têm também mais chances de se reproduzir e de transmitir a seus descendentes essas características vantajosas, como, por exemplo, ser mais forte ou correr mais rápido. Isso se trata, portanto, do processo natural de seleção das características, uma vez que ele é mediado pelo ambiente. Então, é o ambiente que determina essas características. O ambiente pode ser, por exemplo, o tipo de caça, o tipo de local que os seres vivos vivem, que determina que uma característica seja mais vantajosa do que outra. E no devido tempo, indivíduos com a variação vantajosa podem formar uma espécie separada, quando sua população aumenta ou quando são isolados da população original. Nós já vamos ver em seguida como que acontece de fato o processo de especiação, que é o surgimento de novas espécies. Dentro da teoria da evolução biológica pela seleção natural, nós temos o conceito de adaptações, que são as características vantajosas dos seres vivos. Então, essas características que permitem que o ser vivo sobreviva e se reproduza na natureza são chamadas de adaptações. Elas são selecionadas pelo ambiente por meio do processo de seleção natural e determinam maiores chances de sobrevivência e maior sucesso reprodutivo em determinado ambiente. Então, se essas adaptações permitem que um ser vivo sobreviva e se reproduza com maior sucesso, elas são então passadas para a geração seguinte e para a próxima, fazendo com que essas adaptações permaneçam naquela determinada espécie. Vamos ver alguns exemplos de características que exercem uma função específica, ou seja, que são adaptações. Então, por exemplo, a camuflagem, se proteger contra predadores. Então, por exemplo, esse sapo,
essa característica foi selecionada positivamente pelo ambiente, porque esse sapo vivia próximo a essas árvores que tinham a mesma coloração da sua pele. Então, em algum momento, algum outro sapo que, por exemplo, era amarelo, era muito mais predado que esse sapo aí que tem a cor da casca da árvore. Então, com o tempo, o sapo amarelo desse ambiente foi desaparecendo, porque ele era mais predado e não tinha tempo de se reproduzir. Então, permaneceu a adaptação somente da espécie de ter essa coloração aí parecida com o tronco da árvore. Outro exemplo com relação a adaptações são as formas de obtenção de alimento. Então, por exemplo, nós temos 3 formas principais de obtenção de alimento, que é seres heterotróficos, autótrofos ou que fazem quimiossíntese. Então, isso se deve principalmente ao ambiente também que esses seres vivos vivem, que permitem que eles possam fazer ou não, ter determinados ou não formas de obtenção de alimento. Outro caso, por exemplo, é o urso polar. Ele é branco. Então, ursos polares que não eram brancos em algum momento foram predados ou eram muito visíveis nesse ambiente e desapareceram com o tempo. Não conseguiam deixar seus descendentes e, portanto, somente aqueles que eram brancos, que conseguiam se proteger contra predadores, conseguiam se reproduzir e passar essa característica adiante. Outra característica é a atração de parceiros sexuais, como, por exemplo, o exemplo mais clássico é do pavão. Então, os pavões machos que têm essa cauda exuberante, eles atraem muito mais fêmeas do que outros pavões que antes não tinham essa cauda. Então, eles conseguiam ter mais sucesso reprodutivo e passar essa característica para frente. Então, hoje, claro que nós não assistimos esse processo de evolução, em que só ficaram, por exemplo, os pavões que tinham essa cauda exuberante, e hoje nós conhecemos apenas os pavões que têm esse tipo de cauda nos machos. Outro exemplo de adaptação são, por exemplo, os cactos que armazenam água no interior dos seus caules, já que eles vivem em ambientes secos. Então, o ambiente seco determinou que apenas os cactos que armazenavam água nos seus caules conseguiam sobreviver e se reproduzir. E com isso, essa característica foi mantida nas espécies de cactos. E hoje temos cactos praticamente aí só com que tem todos esse tipo de característica de armazenar água no caule. Darwin, o Charles Darwin, que também propôs junto com o Wallace a teoria da evolução biológica pela seleção natural, também propôs que todos os seres vivos existentes descendem de um único ancestral comum. Então, nós temos essa árvore da vida que simboliza. Então, aqui embaixo nós temos a origem da vida, que nós conhecemos que ela ocorreu principalmente, iniciou-se por seres procariontes, semelhantes a bactérias, e com o processo de seleção natural, foram se diversificando em todos os seres vivos que nós conhecemos hoje. E com isso nós assumimos que todos nós descendemos das bactérias que primeiro surgiram no planeta Terra. Mas afinal de contas, como surgem novas espécies? Pelo processo de evolução, que ocorre através da diferenciação genética dos organismos. Então, os indivíduos de uma população, como nós já vimos, possuem variações, diferenças genéticas em suas características. Então, por exemplo, como cor do corpo, como correr mais ou menos que outros indivíduos. Mutações genéticas alteram o DNA de um organismo, produzindo essas novas características. Então, por exemplo, cor da pele ou correr mais depende de alterações que ocorreram em algum momento no DNA de um organismo e que produz essas novas características. Essas características estão propensas a serem selecionadas pela seleção natural e o surgimento de novas espécies depende se aquele indivíduo que foi selecionado seja isolado geograficamente e depois por um isolamento reprodutivo. Vamos entender como isso acontece. Então, nesse exemplo, nós temos uma população de borboletas que pode voar sobre montes baixos. Nós vemos que todas ali são brancas. Num segundo momento, com o passar do tempo,
os montes se transformam em uma cadeia de montanhas altas. Os grupos isolados não podem cruzar entre si, então eles têm um isolamento geográfico, eles não conseguem se encontrar para se reproduzir. E, portanto, evoluem separadamente, formando duas espécies diferentes. Então, esse grupinho aqui de borboletas, que ficou isolado aqui após o surgimento dessa cadeia de montanhas, desenvolveu alguma mutação que permitiu que elas fossem agora azuis, lilazes. E com isso, essa característica foi vantajosa nesse ambiente aqui e ela permaneceu. Entretanto, após algum tempo, forma-se uma falha na cadeia de montanhas que possibilita novamente a mistura das populações de borboletas. Só que as duas espécies já ficaram tanto tempo separadas e acumularam tantas diferenças que elas não podem mais se reproduzir entre si. E então ocorre o isolamento reprodutivo. E com isso, após o isolamento reprodutivo, nós podemos observar que antes o que era uma única espécie de borboletas, agora são duas, porque elas já não conseguem mais se reproduzir. E uma das definições de espécie é justamente indivíduos que conseguem se reproduzir entre si e gerar descendentes que são férteis, que também conseguem se reproduzir. Se os indivíduos já não conseguem mais se reproduzir de duas populações, nós podemos inferir que eles podem ser de espécies diferentes. E, além disso, como podemos provar a teoria da evolução? Então, com dados do DNA, através do registro fóssil e evidências anatômicas. Os dados do DNA nos ajudam a comparar o DNA de espécies diferentes, buscando semelhanças e diferenças. Então, o DNA de algum indivíduo que seja muito parecido com outro, nós podemos inferir que, por mais que eles não sejam da mesma espécie, mas eles são de espécies que são aparentadas, porque eles têm muitas características entre si, iguais entre si, como por exemplo as várias espécies de macacos. Nós chamamos todos eles de macacos porque eles têm determinadas características que nós reconhecemos como macacos, mas eles são espécies diferentes porque eles não conseguem se reproduzir entre si. Outra evidência da evolução é o registro fóssil, que são restos ou vestígios de seres vivos do passado e que ficaram preservados de alguma forma. Eles ajudam a verificar semelhanças e diferenças com os seres vivos atuais e indicar o grau de parentesco evolutivo. Então, nós conseguimos comparar fósseis do passado com os seres vivos que vivem atualmente no planeta e comparar se eles são parentes ou não, e construindo, essa árvore da vida que nos permite entender as relações entre os seres vivos e o quanto eles são parecidos ou não, ou quais descendem ou não de outros seres vivos. Além disso, o registro fóssil prova que a biodiversidade do planeta no passado era distinta da atual e é uma das principais evidências da ocorrência da evolução. Então, o registro fóssil nos prova, à medida que ele se torna, descobrimos coisas diferentes do que existem hoje, de que a evolução ocorreu, de que o processo de seleção natural ocorreu, que algumas espécies foram extintas, como a gente já viu anteriormente, e outras espécies que eram que possuíam mais características vantajosas no ambiente permaneceram. Então, aqui nós temos o fóssil de uma planta chamada de fedra, encontrada na Chapada do Araripe, no Ceará. Estima-se que esse fóssil tem aproximadamente 110 milhões de anos. Seu tamanho aproximado é 22 centímetros e está exposto no Museu de Paleontologia de Santana do Cariri, em Santana do Cariri, no Ceará, desde 2012. Então, essa planta, por exemplo, ela pode não existir mais, mas existem plantas que são parentes dela, que apresentaram características que foram mais vantajosas e permaneceram, enquanto que essa planta específica do fóssil podia não ter mais características que permitissem ela sobreviver e se reproduzir no ambiente, por isso ela foi extinta e então preservada, por exemplo, num fóssil. Aqui nós temos o paleontólogo Sebastian Apesteglia medindo um vestígio fossilizado. Então, não são só restos de seres vivos, mas uma pegada, por exemplo, deixada por um dinossauro carnívoro há cerca de 80 milhões de anos, pode ser considerada um registro fóssil de que aquele ser vivo viveu naquele local em algum momento. Isso nos ajuda a entender também
como pode ser o ambiente no passado. E com isso entender os processos de seleção natural daquele local também. E por último, outra evidência da evolução são evidências anatômicas. E dentre as evidências anatômicas, nós temos os órgãos homólogos, que têm a mesma origem embrionária, mas funções diferentes. Então, nesse vídeo, nós podemos ver que todos os seres vivos ali apresentados, no caso são todos mamíferos, eles possuem os mesmos ossos, que estão da mesma coloração, entretanto, eles possuem funções diferentes. Então, no ser humano, nós vemos que os ossos do braço e das mãos estão muito mais relacionados a pegar coisas, do gato a andar, da baleia para nadar e do morcego para voar. Então, todos eles têm os mesmos ossos, estão indicados pelas mesmas cores, mas o conjunto desses ossos forma membros que têm funções diferentes. E por isso a gente chama essas estruturas de órgãos homólogos, que têm a mesma origem embrionária, formando os mesmos tipos de ossos, mas que desempenham funções diferentes. E outra evidência anatômica são os órgãos análogos. Elas têm a mesma função, mas origens embrionárias diferentes, como, por exemplo, as asas do morcego, da ave e do inseto. Do morcego e da ave, elas são consideradas órgãos homólogos. Eles possuem ossos muito parecidos, mas a asa do inseto não possui ossos. Então, a gente chama que são órgãos análogos. A asa do inseto é um órgão análogo em relação à asa do morcego e da ave. Com isso, nós podemos provar que eles são muito diferentes entre si, então eles não são espécies aparentadas. Então, observar diferenças marcantes entre os seres vivos também nos permitem entender aqueles que não são aparentados entre si, que não têm provavelmente um descendente comum tão próximo. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse tema, escrevam para mim, tá? Eu vou deixar alguns exercícios para vocês responderem e alguns textos também para vocês lerem e consultarem para responder os exercícios, ok? Até mais!